Salve pessoal, beleza? Aqui é o Theo e hoje a gente vai tentar responder a pergunta: o que é o amor? É algo mais romântico ou é algo mais reprodutivo? Uma reação química só? Bem, isso parece uma frase de Rick and Morty. Só, Mori, eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química para levar os animais à reprodução. Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento. Eu fiz isso, seus pais vão fazer isso. Quebre o ciclo, Mori, fica por cima disso. Foque na ciência. Mas estamos falando de literatura, filosofia e muita biologia. Então, é somente o amor uma reação química? Bem, dando um spoiler, não, o amor não é só uma reação química, é um fenômeno cultural e social. Mas antes, o que é o amor? Como assim? Bem, o amor é uma experiência que todo mundo sente e é algo que transcende o tempo. Por exemplo, desde o passado, muito tempo atrás, as pessoas se relacionavam, tinham relacionamentos amorosos, e esse vários tipos de amor também. Existe o Eros, que é o amor romântico, né? Que a gente vê por aí, como o da foto que temos aqui. Temos a filia, que é a amizade. Temos o storge, o amor familiar, entre muitos outros. E, dando uma passadinha rapidinha ao longo do tempo, do, como era o amor era tratado ao longo do tempo. O primeiro, temos o trovadorismo, na literatura mundial. Que a mulher era idealizada, era uma mulher perfeita, o amor era platônico, ou seja, o homem muitas vezes não era correspondido. Depois, temos o barroco, que tem um conflito muito grande entre o plano terreno e o plano espiritual. Por quê? Porque as pessoas tinham muito desejo, e ainda têm muito desejo. Só que elas também tinham vontade de se relacionar com divindades, no caso, com a divindade do cristianismo, na época. Isso era muito conflito, que as pessoas tinham medo de ir para o inferno e tal. Um exemplo de uma pessoa desse período, de um escritor desse período muito famoso, é Gregório de Matos, um escritor baiano, inclusive. Depois, temos o romantismo, que é muito sentimentalista e deixa a razão de lado. E aqui temos uma pintura do realismo, que foi muito retratada por Machado de Assis em suas obras literárias. No realismo, as vitrines sociais são quebradas. Por quê? No romantismo, as pessoas tinham um casamento perfeito, ser na rua, por exemplo, de mão dadas. Só que, na verdade, um caso, e tinha um casamento terrível. A mulher era maltratada. Então, com o realismo, essa visão muda de amor. As traições são mostradas, são postas à prova. E, depois do realismo, veio o naturalismo, que mostra amor somente como uma reação química, com instintos biológicos e sexuais, sem aquela ideia romântica de, vamos ao baile. Não, aqui é só Eita, bicho. Sexo. mesmo. Chegamos a uma parte que eu queria falar muito, que é sobre esse libraço aqui. O professor Marcelo Paes Lopes me forneceu uma amostra grátis, que conta várias fofocas da vida de vários autores da literatura brasileira. E ele começa. Eu vou contar aqui os casos, de forma bem resumida, para tentar chegar a uma conclusão geral sobre os casos. Bem, primeiro começa falando sobre João Cabral de Melo Neto, o Maria de Oliveira. E João era agressivo, ele tinha alcoolismo, ele bebia bastante assim. Mas a esposa dele, Marli, cuidava dele. Depois temos uma subhistória, que não são de autores da literatura, mas eles estão dentro de um capítulo do livro, que conta sobre Júlia Feital e João Etanislau. Que João acabou matando Júlia em um feminicídio, porque João achava que Júlia estava traindo ele. Depois temos Castro Alves e Lídia Fraga, que eles tinham um amor de infância, só que Castro Alves estava se mudando e o amor deles acaba dando errado. Depois temos Hilda Hist, não sei falar o nome dela, desculpa, Hilda Hist, que era uma mulher muito dependente, ela tinha vários amores, uma mulher à frente do seu tempo. E
E depois temos Oswald de Andrade e Daisy. Que Oswald tinha uma esposa, só que ele se relacionava com Daisy também. Um namoro extraconjugal inicialmente. Depois temos Vinícius de Moraes, que teve muitos, mas muitos amores mesmo. Ele teve 9 esposas. Além disso, temos Jorge Amado e Zélia Gattai, tiveram um romance muito duradouro. E tivemos também Machado de Assis e Carolina, que tiveram 35 anos de casados. Eles eram uns fofos mesmo, muito fofinhos. E, finalmente, tivemos Carlos Drummond de Andrade, que teve 2 amores ao mesmo tempo. Bem, o que eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer é que poucos casos aqui meio que deram certos a longo prazo. Por exemplo, os amores que deram mais certo, entre aspas, no sentido de durarem mais tempo, foram de Jorge Amado e Machado de Assis. De forma mais estável, assim, duradoura, sem brigas. Mas primeiro, o que é dar certo, né? Algo meio filosófico até. Então, eu quero chegar aqui também, um comentário, que o Rich e Vinícius de Moraes se relacionaram de forma extraconjugal. Também, né? E isso aí tem a ver com a biologia. Porque quando você tem poligamia, você tem vários parceiros amorosos ao mesmo tempo, você pode maximizar o sucesso reprodutivo e a sobrevivência dos filhos. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, uma tartaruga. Ela tem vários filhos, soltar vários ovinhos, assim. Se ela tivesse vários ao mesmo tempo, a chance deles sobreviverem, pelo menos a um deles sobreviver, é muito alta. Porque quanto maior a quantidade, mais de pelo menos um deles sobreviver. É probabilidade isso daí. E, agora, indo para a parte científica da biologia, a gente vai entrar em um artigo científico aqui, um livro muito bom, da Susana Eva Martinez, fala da neurobiologia do amor. E, no livro, ela cita as 3 etapas do amor. Que aqui naquele vídeo que eu mostrei um trecho do Rick and Morty, que fala sobre o início do amor, que é muito forte, depois começa a se apagar lentamente. Então é isso. No início tem muita atração sexual, depois tem a paixão, que a pessoa começa a focar só em um parceiro ou parceira. E depois tem a afeição, manter o casal unido para manter os filhos. E agora, uma análise biológica do amor também é que existe a teoria do gene egoísta, de Richard Dawkins, que fala que indivíduos são apenas veículos para propagar genes. O que é genes? São as características genéticas da gente. Então, por exemplo, eu tenho um gene de miopia e astigmatismo. Eu tenho um gene da pele clara. Então, se eu tiver um filho, eu vou passar os genes para ele. Entenderam? E os genes manipulam o comportamento dos indivíduos para se propagarem. Ou seja, o gene ele faz as pessoas se reproduzirem para gerar assim a prole, os filhos. Mesmo que o indivíduo morra, os genes permanecem. Por quê? Imagina, eu passei o meu gene de miopia para o meu filho, ou para minha filha. E aí, se eu morrer, bate na madeira, né? Tomara que isso não aconteça. Mas, se acontecesse isso comigo, os genes que eu tive com o meu filho, quando ele nascer, o gene da miopia ia continuar existindo. Então é isso. O gene transcende de gerações. Os genes permanecem. Então, o amor é um fenômeno bioquímico. Por exemplo, existem vários neurotransmissores responsáveis por isso, como a oxitocina. E eu vou até tirar minha facecam agora, que é uma parte muito importante. Voltando. As relações sexuais podem gerar amor? Cientificamente, a resposta é sim, elas podem. Por quê? Então, estou dando exemplo aqui de 2 espécies de animais, que são os arganazes do campo e os arganazes da montanha. Os arganazes do campo, depois do primeiro acasalamento, eles criam laços duradouros e familiares. Então, eles cuidam dos filhos depois do acasalamento. Mas já os arganazes da montanha
são muito sapecas, são promíscuos, não geram muito laços familiares, geralmente. Ou seja, eles fazem um vapo-vapo. Eita, bicho, imoralidades. Ai. Dando sequência, todos nós temos um lado Apolo e um lado Dionísio. Ou seja, todos nós temos um lado de razão e um lado de emoção e prazer. Não sou eu que estou falando isso, não. É o filósofo Friedrich Nietzsche que disse isso. E o que ele quis dizer com isso? É que todos nós temos um lado que gosta do amor, que gosta das relações, sejam elas sexuais ou são amorosas mesmo. E o amor também é um fenômeno cultural, não somente produtivo. Um exemplo prático disso é a comunidade LGBT que é a PN+. Por quê? Porque geralmente, por exemplo, gays e lésbicas são geralmente pessoas do mesmo sexo biológico, têm relações amorosas. E geralmente elas não conseguem gerar filhos é, de forma natural, assim, entre aspas. Tipo, ter uma acasalamento, assim, gerar um filho. Não. Aí aquela teoria do gene egoísta que eu falei lá atrás, o gene da pessoa não consegue se ir adiante. Pelo menos não o gene das duas pessoas. Então, o amor, ele também é um fenômeno cultural, não somente produtivo. Não somente é produtivo. E, além disso, já estamos chegando quase no final já da apresentação. Temos a união da literatura e da biologia. Muitos escritores usam a literatura para dar em cima de possíveis parceiros românticos. Um exemplo é o poeta baiano Gregório de Matos, que ele fez vários poemas. Na época existia o Barroco, né? E ele pedia perdão a Deus, mas ele também estava em cima de várias mulheres, fazia poemas dando em cima e tal, de forma bem dionísica, podemos dizer assim. Além disso, outra pessoa que fez isso, de forma de dar em cima e tal, é Vinícius de Moraes, em seu livro de sonetos. Ele teve 9 esposas, como eu falei antes, então ele cortejava muitas mulheres. E essa parte que eu falei de cortejar teve com a biologia por quê? Porque na biologia, primeiro se corteja uma pessoa, por exemplo, os aqueles pavões de penas coloridas. Eles cortejam o indivíduo do outro sexo para assim se reproduzir. Isso é o exemplo da biologia. Então, ele está cortejando outras, nesse caso, o Vinícius, está cortejando outras mulheres por meio da poesia. As penas do pavão seria a poesia. Entenderam? As penas coloridas. E, para finalizar, tem uma citação aqui. Que, independente do amor, se é uma reação química ou cultural, ele é o que move a gente. Isso é bom. Porque para pequenas criaturas como nós, a vastidão é suportável apenas por meio do amor. Carl Sagan que disse isso. É um astrônomo. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer ao meu professor Marcelo Paes Lopes, que me forneceu uma amostra grátis do livro dele. Muito bom. E é uma pessoa incrível também. Eu agradeço muito a ele, todos os conhecimentos que ele me forneceu. E eu me baseei nesses 2 livros aí, que eu já falei. E no vídeo do Reply, do qual é o seu tipo de amor. Que ele fala do tipo de amor filia, eros, treg, o que é amor familiar, entre muitos outros. Muito obrigado pela atenção, um abração, tchau, tchau.